Eu me chamo Maurício Ricardo, eu sou ator, contador de histórias e professor de literatura. Nasci em 1975, de 17 de dezembro de 1975, em Santo Afonso. Na época, Afonso era um distrito de Arenápolis. Hoje é um município, ainda pequeno, né? Mas no meu registro aparece lá, que eu nasci em Arenápolis. Na verdade, eu sou de Santo Afonso e gosto de reforçar isso, porque as minhas origens estão lá, né? Toda a minha história, a minha infância com a natureza, com as águas, enfim, com os pássaros, o convívio com o rádio, vem tudo de lá, desse período. Então eu fiquei em Santo Afonso até os 10, 11 anos. Depois eu vim para Cuiabá, para estudar. Você já deve ter ouvido histórias de Jajá, Gigi, Jojo, até de Juju. Mas de Gegé, essa vai ser a primeira vez. Sim, eu tenho uma lenda guardada aqui no bolso da minha memória que eu quero compartilhar contigo. Há muitos e muitos anos, na cidade de Rosário Oeste, Mato Grosso, nascia Gegé. Uma criança negra, saudável e cheio de energia. Logo ficou conhecido na região como a criança do sorrisão, o menino que tinha o maior sorriso da cidade. Mas infelizmente essa alegria durou pouco, porque Gegé ficou sozinho no mundo, sem pai, sem mãe, sem ninguém. E uma tarde, ele estava à beira do rio chorando, pois sentia muita falta de seus pais, e lá do alto, acima das nuvens, Oiá, a senhora dos raios, a mãe do entardecer, tudo observava. E ela estava decidida a cuidar do destino daquela criança, mas não podia aparecer para ele em forma de orixá. Então, disfarçou-se de uma velha senhora e foi até ele. Fazia um lindo entardecer. Lá em Afonso, a gente não tinha televisão, né? Imagina, às vezes a gente ia para um garimpo, meu pai foi garimpeiro, minha mãe lavadeira, então a gente ia para os garimpos, né? Tempo de férias, quando dava, e não tinha televisão, a gente brincava fazendo boizinho do que tinha ali, né? Para a gente brincar. E a gente ouvia muito rádio, tinha um programa da tia Leninha, da Rádio Nacional da Amazônia, que a rádio existe até hoje e ela pega assim sabe, pensa na roça, da roça, da roça, a rádio chega. Então a gente ouvia o programa da tia Leninha, que era o maior sucesso. Então eu acho que vem daí, né, dessa escuta apurada. E eu lembro também que os garimpeiros, à noite, eles contavam histórias para mim. Eles gostavam muito do meu pai. E aí eu acho que por conta disso, por ter uma criança ali no meio daqueles garimpeiros, né, sem muita ludicidade, alguns acabavam contando histórias. E eu lembro muito desse período, né? Eu lembro das histórias, da voz daqueles garimpeiros. Eu acho que vem daí, desse momento. A minha graduação é em letras, né? Então eu falo assim que, assim como a UFMT foi a minha graduação em letras, o Sesc Arsenal foi a minha pós-graduação em teatro, em literatura, né? Aqui eu entrei em contato com as mais variadas vertentes em teatro, em gêneros. Aqui a gente recebeu os maiores nomes do teatro nacional, internacional. Então eu entrei em contato com grandes espetáculos. Eu jamais teria condições financeiras de viajar e assistir esses espetáculos, né? De fazer os cursos de literatura, de dança. Então a gente não teve só gente de teatro aqui, né? Gente importante que eu falo, né? Mas da dança, do circo, da literatura. Nossa, meu Deus do céu, quanta coisa a gente viveu aqui, quanta coisa a gente trocou e muitas experiências, muitos aprendizados, né? Eu passava o dia aqui pesquisando, a gente precisava
se a gente precisava de um texto de teatro, a gente recorria ao banco de textos, né? À biblioteca especializada. Se precisava fazer uma pesquisa sonora, a gente passava horas e horas dentro do CDM. Enfim, a gente ainda assistia peças de teatro em vídeo, a gente ia se alimentando dessas referências, porque a gente não tinha uma graduação, né, de artes cênicas. Então estava tudo aqui. Então aqui foi a minha casa artística e continua sendo. Mais de 20 anos, né? Então aqui eu pesquisei, aqui eu ensaiei, aqui eu montei muitos espetáculos, né? Vinha muita gente de fora e que acabava nos instigando, nos incentivando, né? Aqui eu montei, por exemplo, Desutilidade Poética, do Manuel de Barros. Eu não conhecia Manuel de Barros. Fui conhecer aqui, que eu participei de um projeto curto, né? E depois eu senti a necessidade de transformar no espetáculo. Esse espetáculo tem mais de 23 anos, né? Então eu falo que a minha vida está aqui, minha vida artística foi construída aqui, né? Claro, eu tive um período lá na Escola Técnica, no Ânima, né? Um período muito importante, com Gilberto Nasser e toda a galera, mas eu falo que a pós-graduação mesmo acho que aconteceu aqui, né? Então eu sou muito grato ao Sesc, muito grato a esse espaço. Magicamente brotará, mais evidente que o ar, mais do que mágica, mais eu imaginava. Se deixo pista no meu caminho, já não há mais ilusão. Deixo cair sementes da minha mão. Bom dia, e mundo meu, canção do sol que nasceu. Bernardo me ensinou. Para infantilizar formigas é só pingar um pouquinho de água no coração delas. Achei fácil. Manuel de Barros. Então, assim, o que me tem motivado ultimamente é falar daqui, né? Eu tenho muito me inspirado no nosso povo, na nossa gente. Então, assim, nessa minha trajetória de contador de histórias, que não é muito longa, né? Eu sempre vinha mais trabalhando com o teatro. A contação de história, ela era paralela ao teatro, né? Mais na sala de aula, mais em congressos, né? E aí o teatro ele foi ficando de lado, né? Então a contação de história ela está mais forte hoje em mim. E eu já contei de tudo, contos de fada, contos populares, mas eu queria falar da nossa terra, contar da gente daqui, entendeu? Então fiquei muito tempo procurando textos. A literatura produzida aqui no estado, ela e voltada para esse gênero específico, é muito pequena, né? Nós temos grandes autores, nós temos muitos livros de contos, de poesias, livros maravilhosos, mas histórias, lendas e cultura matogrossenses é muito pouca, a produção é muito pouca. Eu até entrei em contato com alguns autores para me auxiliar nessa escrita, né? Que eu queria falar do Gegé, da Maria Taquara, né? Quero falar ainda do Bolinha, né? Tem muita gente ainda que eu quero contar a história desse povo. Mas aí, assim, as discussões não avançaram. Mas aquilo me perseguia, né? Contar as nossas histórias negras, né? Falar da nossa riqueza cultural, da nossa riqueza étnica. E eu queria falar isso para o jovem de hoje, para a criança de hoje, né? E aí veio a pandemia. E eu fiquei muito... Porque o artista, ele sobrevive do encontro, da troca. Eu até posso ensaiar em casa, eu até posso pesquisar em casa, mas para levar para o ensaio, né? Para trocar com os colegas, com a galera. Mas na pandemia a gente não teve escolha, né? A gente foi muito rigoroso, a gente tinha que ficar em casa e cuidando da mente, cuidando do corpo. Eu tive coceira por todo o meu corpo, né? Claro que foi psicológico isso. Uma coceira que até me emociono. Chegava a carne viva. E sem poder sair, sem poder trocar com os amigos.
muito difícil. O que eu vejo aqui, uma criança de bom coração, que tem um espírito guerreiro. Há muito tempo eu procuro uma criança como Bosmicê. Queres fazer parte da minha família? Quero. Queres ser meu filho? Quero sim. Então venha cá e me dê um abraço forte, apertadinho. Isso! E a partir de hoje, Bosmicê será um príncipe. Um príncipe, sim. E eu vou cuidar do seu destino com muito amor e carinho, meu príncipe. E a partir de hoje, Bosmicê será conhecido como Gegé. Gegé de Oiá. Obrigado, minha mãe. Obrigado por ter me encontrado. E, gente, e no colo da sua nova mãe, Gegé voltou a sorrir novamente, voltou a ter um lar, uma família, voltou até para a escola. Mas tinha uma coisa que ele sentia que não estava certo na vida. Porque alguns colegas do bairro, do colégio e de outras localidades o tratavam com indiferença. Muitos não queriam ficar perto dele, achavam que ele era esquisito, estranho. Muitos humilhavam por causa da cor da sua pele. Mas Gegé tinha um bom coração, não guardava mágoas. E para espantar a tristeza, ele cantava e dançava vigorosamente ao som dos atabaques. Deus e Nossa Senhora, é hora de rezar. Vamos acender vela, nega, pra esse menino mudar. Rezo pra mim, rezo pra ele. Esse filho é de se transformar, esse filho é de se transformar. Pense em tudo que fez, se arrepender e voltar. Aí, nega, faz obrigação de ajudar. Nega, faz de tudo que sabe, pra esse filho se ajustar, pra esse filho se ajustar. Vamos acender vela, nega, é hora de rezar. Vamos lá, eu de cá, vocês de lá. Agora é só começar. Vamos lá, eu de cá, vocês de lá. Agora é só começar. Mas, por outro lado, trancado em casa e trancado em mim mesmo, eu acho que eu sobrevivi, né? Para viver um outro momento. E aí vieram os editais, que eu falei, puxa, eu acho que vai ser uma oportunidade de a gente voltar a produzir, né? Voltar a fazer teatro, voltar a fazer arte. E aí eu lembro que eu fui para a casa do Hélio Tax, a gente foi fazer um almoço, e ele fez um almoço delicioso, um almoço bem cuiabano, um almoço de sustância que a gente fala aqui. E a gente foi falar sobre o edital e sobre o projeto, a gente esboçou um projeto. A gente queria falar também dessas lendas, transformar essas histórias do Gegé, da Maria Taquara, da Mãe Bonifácia em lendas e levar isso para a criança do Pantanal, a criança ribeirinha. Conversamos sobre isso ali depois do almoço. A gente tinha que protocolizar o projeto, o Elinho iniciou a escrita das lendas, a gente mandou para o edital. Infelizmente, esse projeto ele não foi contemplado, e isso já era final de 2020. 2021, janeiro de 2021, quando começa o ano, parece que tudo recomeça, né? Tudo volta a florir. E eu olhando para aqueles textos, para aquele projeto, e eu falei assim, não, eu vou montar um espetáculo de contação de história. E eu acho que quando você se coloca em movimento, para qualquer coisa na vida, os céus se abrem, e você é iluminado, seu caminho é iluminado, seus passos são iluminados, parece que os deuses estão lá desejosos, você vai conseguir, você vai fazer um bom trabalho.
e ele se coloca em movimento para que tudo dê certo, né? Qualquer coisa que você vai fazer na vida. E eu me coloquei nesse processo de fazer. Então eu coloquei o bumbum na cadeira, peguei o que o Elinho tinha escrito, e aí eu tive que aumentar, né, aquele ponto já iniciado por Hélio Tax. E aquilo foi crescendo, de repente eu vi que tinha 40 minutos de texto. Falei, então agora já dá para fazer alguma coisa com essas lendas, com essa escritura. Então foi difícil esse momento de escrita, porque eu nunca tinha escrito, né, muito menos lendas. Então eu achava que não estava bom, que era ruim, eu achava que aquilo não ia caber na minha boca, no meu corpo. Então no segundo momento eram os ensaios. Aquilo tinha que estar em mim, sair da minha boca com naturalidade, de verdade, né? E foi muito difícil. Eu lembro que eu tive que criar estratégias, sozinho em casa, pandemia no auge. Eu falei, bom, eu preciso ensaiar agora essa escritura, né? E aí eu criei estratégias. Eu acordava às 4 da manhã, tomava água, fazia meu café, ia para o quintal de casa, tomava o café, depois eu limpava toda a casa, eu achava que eu tinha que limpar a casa para começar o trabalho do dia. Então 5 horas a casa estava fresca, limpa, eu saía para a caminhada, para o Zé Bolo Flor às 5 da manhã, voltava da caminhada, tomava banho, fazia minha meditação. Isso eu faço até hoje, né? Só não estou acordando mais às 4 horas da manhã. Acordo às 5. Mas a meditação continua, essa rotina continua. E aí às 8 horas eu começava os ensaios. E aí eu dividi em 3 partes. A leitura das lendas que eu tinha escrito, a memorização da sequência narrativa e, por último, a apresentação para mim mesmo. Isso eu fiz com cada lenda. Isso foram 3 longos meses. Sozinho ali em casa, nessa rotina, e às vezes eu achava que não estava bom, desistia, voltava para a escrita e refazia tudo. Menina, foi um processo longo. Nos tempos de escravidão, lá para as bandas de Barão de Melgaço, existia uma grande fazenda. Era tão grande, mas tão grande que se perdia de vista. Lá criava-se de um tudo, bois, cavalos, porcos, galinhas, todo tipo de criação. Eram terras muito ricas, se extraía ouro, diamante, terras muito generosas. Tudo que se plantava nascia e florescia como um milagre. E terras de muitas águas, de muitas baías. Ali passava um grande rio de águas profundas, caudalosas, chamado o Rio Cuiaverá. Nesse rio pescava-se o pintado, a piraputanga, o pacu. Era tanto tipo de peixe, era tanto peixe que ninguém perecia de fome. Dizia-se que essa região era o paraíso na terra. À noite tinha-se o céu mais profundo do mundo, um mar de estrelas. O luar convidava-nos a passear pelo cerrado. E os bichinhos noturnos faziam suas cantorias, iluminados pelos milhões de vagalumes que piscavam sem parar. É o céu de Mato Grosso, pantaneiro, sim, senhor. Gente boa, gente humilde, e o coração cheio de amor. Rapadura doce mel, lambuzava o guri. Aí eu coloquei as musiquinhas, né? Eu falei, eu acho que eu posso colocar sons, batuque, sonoridade. Então eu também inventei a escrever algumas letras das músicas do espetáculo. Algumas vieram numa sentada, por exemplo, o Céu de Mato Grosso veio numa sentada. A melodia e a letra, né? É o céu de Mato Grosso, pantaneiro, sim senhor, gente boa, gente humilde, coração cheio de amor. Veio assim numa sentada. A música das ervas, essa veio primeiro a melodia, né? Pam, 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 pam. Depois de um tempo, a letra. Mas eu tive presentes também. Carlinhos Ferreira, professor, produtor cultural aqui do nosso estado, ele tinha uma letra da Maria Taquara, que ele cedeu, uma letra primorosa. Tem também um poema da Jussara Natioli, que ela estava lançando o seu livro Chão Batido, ela me apresentou o livro antes da publicação, eu li alguns poemas, na verdade eu li todo o livro, mas alguns poemas me chamaram a atenção, eu musiquei alguns, e mandei, do reequilíbrio, mandei para ela,
que ela gostou muito, chorou, mas eu não sabia que ia montar Lendas Negras, não sabia que ia fazer nada. Então essa música ela entrou no finalzinho do processo. Aí eu chamei o Daniel Baia, que é um músico sensível, que somou junto, né? Daniel Baia é um grande amigo. Então foi muito legal ver ele colocando os instrumentos nas músicas. E aquilo foi ganhando corpo, Karine, foi ganhando vida, né? A Jane Clitz com o figurino, que ela trouxe um figurino que dialoga com as cores de Mato Grosso, com as cores da Mãe África. A Jane, ela é uma bruxa, né? Ela é uma fada, ela tem mãos de fada, ela consegue fazer maravilhas. Então ela também me presenteou com um figurino maravilhoso. Só faltava um detalhe, que eu não tinha onde estrear. Tudo pronto, eu falei, onde que eu vou estrear isso? 6 meses de pesquisa, de ensaio, e milagrosamente, lembra dos deuses? O Sesc me liga, este Sesc me liga, para que eu apresentasse aqui, estreasse aqui. Então, eu estreiei aqui neste palco, dia 10 de junho de 2021, com luz, um cenário, com figurino, tudo, é esse vídeo que está no YouTube, né? Então lembra que eu falei que quando vocês colocam em movimento, os céus ele se abre? Eu sou a prova viva disso, né? Então, e hoje, dia 31 de janeiro de 2022, né, que a gente está gravando esse vídeo, há 1 ano atrás, eu me colocava nesse processo de fazer. E para sobreviver também. Tudo isso. Acho que é isso. E para espantar a tristeza, ele cantava e dançava vigorosamente ao som dos atabaques. Deus e Nossa Senhora, é hora de rezar. Vamos acender vela, nega, vai esse menino mudar. Rezo pra mim, rezo pra ele. Esse filho há de se transformar, esse filho há de se transformar. Pense em tudo que fez, se arrepender e voltar. Aí, nega, faz obrigação de ajudar. Nega, faz de tudo que sabe, pra esse filho se ajustar, pra esse filho se ajustar. Vamos acender vela, nega, é hora de rezar. Vamos lá, eu de cá, vocês de lá, agora é só começar. Vamos lá, eu de cá, vocês de lá, agora é só começar.